tesouro. Mas se o dono do prédio teve notícia de que por muitos anos seu avô tinha enterrado ali um malotezinho, uma válise, contendo muitas joias, debaixo de um pé, de uma árvore, de um pé de manga, e que todos sabem disso, mas ninguém procurou, ele contrata um Indiana Jones no cerrado nosso aqui, que tenha detector de metais, para localizar esse tesouro. E esse Indiana Jones, contratado pelo dono do prédio, localiza o tesouro. Ele não terá direito nenhum ao tesouro. Quem terá direito é exclusivamente ao dono do prédio, que vai pagar ele apenas pelo serviço dele. Mas em outras circunstâncias nós vamos analisar que esse tesouro pode ter sido localizado com má fé. O dono do prédio, num barzinho, conversou e outras pessoas ouviram e de forma oculta, escondida, entraram no prédio e começaram a procurar o tesouro e localizaram. Nesse caso, sem autorização do dono do prédio e caracterizada a má fé, eles têm que devolver o tesouro integralmente para o dono do prédio, além de responderem pela ação criminosa de invasão de prédio alheio ou apropriação indevida do que não lhes pertence. É assim que funciona. Nós temos um estudo e análise acerca dos tesouros encontrados em águas internacionais ou em águas nacionais. O Brasil tem até uma legislação nesse particular, que se o tesouro foi encontrado no seu mar territorial de 0 a 12 milhas, o Brasil, para os piratas, dará até 40%. O restante é para o patrimônio nacional. O Brasil faz parte da ONU, é signatário da ONU, e a ONU já tem atos internacionais dizendo que todos os tesouros encontrados no fundo do mar são patrimônios da humanidade. Deverão ser utilizados em prol de estudos, de pesquisas, de criança, de todas aquelas vertentes e ações humanitárias que a ONU utiliza. Mas a gente observa que não tem sido assim. A regra mais utilizada no tocante aos tesouros internacionais se dá no sentido de fazer a partilha. Se eu pude identificar no navio qual era a bandeira do país, esse país já vai levar um pedaço do tesouro. O outro pedaço do tesouro será para a equipe que descobriu. E se esse tesouro foi localizado, por exemplo, em águas nacionais de um país, por exemplo, no mar territorial do Brasil, ele seria dividido em 3 partes. Isso seria o mais justo e o que se aplica nas relações internacionais de hoje. Nesse universo da ocupação, abre-se um apêndice para falar das acessões especiais. As acessões, como mecanismo de aquisição originária da propriedade, deveria, por regra, envolver apenas coisas imóveis, mas as acessões especiais, elas envolvem tanto coisas móveis como imóveis. E elas são um mecanismo, como o próprio nome traz, acessões especiais de aquisição derivada e não originária. Elas envolvem, portanto, os fenômenos de especificação, adjunção, comistão ou mistura e confusão de líquidos homogêneos ou heterogêneos. Vamos começar a analisar esses fenômenos como meio de aquisição derivada e não originária de propriedade móvel ou imóvel. Os fenômenos de confusão, que um dia nós já aprendemos lá na parte das obrigações, a confusão era uma das partes de extinguir a obrigação quando aglutinava numa pessoa só a condição de devedor e credor. O filho devia para o pai e era o único filho. Morto o pai, extinta estava a obrigação pelo fenômeno da confusão. Mas nós temos uma confusão também no universo do direito penal, que é a rixa. E a confusão que nós temos aqui no direito das coisas é quando há a mistura de líquidos homogêneos e heterogêneos que não dá mais para separá-los por ser extremamente dispendioso o mecanismo que pudesse separá-las. E, portanto, quem detém esta confusão, esta mistura desses líquidos, se torna proprietário delas. Cite-se, por exemplo, o caso de alguém chegar num posto de combustível e pedir que seja colocado álcool. E o frentista, de forma advertida ou por desatenção,
termina colocando gasolina. E lá já tinha um pouco de álcool no tanque. Teremos uma mistura de líquidos heterogêneos que não dá para separar tão facilmente. O dono do veículo seria proprietário desta mistura de líquido heterogêneo pelo fenômeno da confusão. Mas algumas pessoas, para evitar a demissão do frentista, terminam acertando, custeando essas despesas. Nós temos ainda nesse universo dessas acessões especiais o fenômeno da adjunção. E quando você busca matéria-prima do imóvel vizinho, como areia, tijolo, telhas, e agrega isso ao seu imóvel. E quando você incorpora isso ao seu imóvel, não é fácil de separar isso, que seria extremamente dispendioso, ou isso perderia a sua utilidade. Se você estava de boa fé, você adquire a propriedade desta matéria-prima pelo fenômeno da adjunção de forma derivada, porque ela pertencia ao dono do imóvel vizinho. Há outro fenômeno chamado especificação, que é quando você pega a matéria-prima do imóvel vizinho ou de terceiros ou de outras pessoas, e ao pegar essa matéria-prima como madeira, você lapida, burila essa madeira ou essa pedra, transformando ela numa estátua ou quadro e faz uma pintura, de modo que ela tomou um valor bem superior à matéria-prima. Se você estava de boa fé, você se torna proprietário, mas se você estava de má fé, você vai perdê-la em favor do dono da matéria-prima. Observamos, por fim, que há nesse universo das acessões especiais o fenômeno das misturas que nós vamos ter de cereais secos. Muitas vezes eu vou ter, no momento, vários cereais misturados nos armazéns gerais como encontramos, e ali no chão está feijão, arroz, milho, soja, todos eles misturados de tal modo que seria extremamente dispendioso para separá-los, reconhecendo os verdadeiros donos ou proprietários. Então, o dono daquele armazém termina sendo o proprietário daquela mistura de cereais secos. Mas, se for possível identificar dentro daquela mistura a propriedade de cada um daqueles cereais, eles permanecem como estão por lá, e quando vender, cada um recebe a sua parte. E se nesse universo desses cereais secos, um deles puder ser identificado como principal e os outros acessórios, o dono do principal poderá agregar os acessórios em seu favor. No universo dessas acessões especiais, que tem por finalidade adquirir a propriedade de forma derivada e não originária, é importante analisar o fenômeno boa-fé ou má-fé. Se houver boa-fé, a pessoa tem direito a receber a indenização pelo trabalho feito ou ficar com a coisa, indenizando a matéria-prima. Mas estando de má-fé, ela tem que indenizar a matéria-prima, e o proprietário da matéria-prima poderá analisar se prefere ficar com tudo, indenizando o trabalho realizado por aquele que estava de má-fé. Essas, portanto, são algumas observações indispensáveis desse universo chamado acessões especiais, que pode envolver a aquisição de forma derivada tanto de coisa móvel como imóvel. O exemplo clássico de imóvel adquirido por acessões especiais de forma derivada é a adjunção, quando se pega tijolo, telhas, matéria-prima que incorporarão ao seu imóvel. E se você estava de boa fé, isso passa a te pertencer, e no máximo que você pode fazer é indenizar essa matéria-prima para o ex-proprietário. Aqui ficamos e na sequência vamos analisar as acessões naturais e industriais como forma de aquisição agora originária da propriedade. Até a próxima.